O Renan Fiuza, tem vários pontos, mas no que diz respeito a estupro, por exemplo, como que esse estudo evidencia os registros, as denúncias de estupro no Brasil? Elisa, acho que esse é o número mais impressionante, impactante, é por isso que a gente está trazendo aqui na CNN. Triste realidade. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa é estuprada a cada 6 minutos. Uma pessoa é estuprada a cada 6 minutos. A gente está falando de 62% ou 62% dessas vítimas, acredite só, tem apenas 13 anos ou então tem até 13 anos. Mais uma vez a gente preparou uma arte para exemplificar essa triste realidade. Dá uma olhadinha, acompanha com a gente, um crescimento de 6,5% em relação a 2022. Ou seja, 2023 tivemos mais estupros, mais vítimas, 83.988 vítimas de estupro só no ano de 2023. Estamos falando de 76% desse crime, que é o estupro de vulnerável. E aí, o que significa o estupro de vulnerável, Elisa? Quando a gente explica, para o pessoal de casa, para quem está acompanhando a gente aqui no Live CNN. Ou seja, a maioria dos casos são meninas agredidas por familiares ou então pessoas que elas conhecem, do convívio social delas. E aí trago um outro recorte. Onde que acontece essa violência? 61%, quase 62% desses casos dentro da própria residência, de onde essa menina, essa jovem é estuprada. Ou seja, tudo acontece, ou boa parte desses crimes acontece dentro da própria casa. Temos aí 12% em vias públicas, área rural 2%, sítios e fazenda 1%, e acredite só, estabelecimentos comerciais e financeiros também 1,4%, e dentro de hospitais. 1,4% dentro de hospitais. Mas eu relembro aqui o comecinho dessa informação que eu trouxe para vocês. Reitero, uma pessoa é estuprada no Brasil a cada 6 minutos, segundo o Anuário de Segurança Pública, que foi divulgado agora há pouco. E boa parte desses estupros acontece dentro da própria casa. A vítima, que por vezes tem até 13 anos, conhece o agressor. É um parente, é alguém do convívio social dela. Ou seja, tudo muito triste, e esse retrato desse anuário traz números que a gente precisa cobrar, sobretudo, o poder público em ações mais efetivas para essas vítimas. O que iremos fazer com essas meninas? Que ações a gente vai ter com essas meninas que por vezes não têm voz, que por vezes têm medo, são caladas e não conseguem ir ali denunciar o seu agressor? Como é que a gente está trabalhando para que casos como esse, para que essas vítimas não passem mais por isso e novas vítimas não sejam, fica até difícil, não é? Novas vítimas não sejam mais, não entrem para essa estatística. Acho que essa é a realidade. Faltam às vezes palavras, porque esses números são impressionantes, Elisa. Sim, e a gente fica pasmo com esses números, né, Renan Fiuza? Que a gente até fica pensando assim, como é que você intitula, como é que você adjetiva, como é que você fala sobre isso? Renan, muito obrigada. Quando a gente fala dessa questão de estupro, de abuso de gente muito nova, eu queria convidar vocês a fazer uma viagem até como a pessoa conseguiria resolver isso. Porque a coragem que um ser humano tem de ter para falar para o outro, olha, você não sabe, mas quando eu era criança, o meu pai fez algo comigo. Você não sabe, mas quando eu era criança, o meu tio... É muito difícil que essas pessoas consigam verbalizar e muitas vezes elas não falam para ninguém, são crianças, jovens, adolescentes. Esses dados evidenciam que os crimes ganharam um boletim de ocorrência, ou seja, foram externalizados. Geralmente as pessoas não falam. E aí elas crescem, vão viver a vida, casam, faculdade, amigos, convívio social e muitas vezes apresentam adversidades emocionais. Aí você conhece alguém que, puxa, tem tal coisa que, nossa... Aquela depressão, a pessoa não quer tratar aquilo, né? Que coisa. Nossa, tem crise de ansiedade. Puxa vida, mas também não quer procurar ajuda. Alguns males são invisíveis. Esse adulto vai crescer e isso não vai ficar esquecido na cabeça. Ele vai fingir que não lembra, mas o inconsciente está ali. E muitas vezes as doenças aparecem na vida adulta. Estou falando tudo isso só para que nós tenhamos sensibilidade. Que alguns males você não vê. Um braço quebrado você vê. Um machucado você vê, doenças mentais você não vê. Então ofereça acolhimento, que essa pessoa pode ter passado, por exemplo, por um estupro, um abuso na infância e nunca teve coragem de verbalizar isso para os outros.